com o nosso crédito. O trem mais luxuoso do país, que liga São Paulo e Rio de Janeiro, descarrilou hoje cedo. Um problema nos trilhos foi a causa do acidente. O trem de prata vinha de São Paulo e descarrilou na estação de Sintra Vidal, próximo ao bairro de Pilares, subúrbio do Rio. Por causa do acidente, o ramal auxiliar de Belfor Roxo, Baixada Fluminense, ficou sem trens. De acordo com o superintendente da companhia Trem de Prata, Jerônimo Gil, o acidente, que não causou vítimas, aconteceu porque houve um alargamento de trilhos. Um dos parafusos que prende o dormente ao trilho afrouxou e quando o trem passou, o trilho abriu, provocando o descarrilamento. A área já foi desobstruída e o tráfego deverá ser normalizado amanhã. Uma pesquisa feita em São Paulo revela que a maioria da população não confia nos planos privados de saúde. Florestan, o que anda acontecendo para criar essa falta de confiança? São vários os motivos que geram esse clima, Elisa. E olha que muita gente no Brasil depende desses planos de saúde para ter atendimento médico. 35 milhões de brasileiros têm convênio de saúde com alguma empresa privada. Mas os sucessivos reajustes de mensalidade, as altas taxas nos contratos de idosos e a falta de cobertura para algumas doenças graves, como a AIDS, abalaram a credibilidade do setor este ano. Uma pesquisa de mercado feita por uma agência de propaganda mostra que 73% dos paulistanos entrevistados entre 25 e 50 anos, das classes A, B e C, perderam a confiança nos planos. Muitas das brigas contra convênios médicos vêm parar aqui no Procon, tanto que dobrou o número de reclamações este ano em relação ao recorde anterior, que foi em 1994, quando entrou em vigor o Plano Real. Foram 3.700 denúncias em 94 e 6.400 até outubro deste ano. O maior vilão, o reajuste das mensalidades. Algumas chegaram a aumentar 500%, como esta, que de um mês para outro foi de R$70 para R$540. Esse engenheiro mecânico tem um convênio para 3 pessoas. Em janeiro, a mensalidade era de R$134. Agora foi para 231. Reajuste de quase 60%. Ele resolveu entrar na justiça. Reajustar para cobrir custos ou melhoria de atendimento, isso aí é uma coisa normal. Agora, isso é abuso. Eu acho que abuso e contra abuso tem que ser pela justiça, não tem outra saída. Hoje há pelo menos 11 ações coletivas na Justiça de São Paulo contra a maioria dos planos de saúde. A ideia é conter aumentos abusivos e garantir reajustes anuais, como prevê o Plano Real. O Judiciário também esse ano deu uma série de sentenças favoráveis e o consumidor tem conseguido, em última instância, um respaldo do Judiciário para que o seu direito seja respeitado. O Ministério da Saúde vai fazer, no ano que vem, o primeiro censo sobre o comportamento sexual do brasileiro. O resultado vai ajudar a orientar as futuras campanhas de prevenção à AIDS. Uma pesquisa piloto feita em 2 cidades mostra que nem as pessoas bem informadas tomam os cuidados necessários para evitar a contaminação pelo HIV. Nos últimos 11 anos, 94.997 pessoas pegaram a doença. Estima-se que hoje 448 mil estejam com o vírus HIV. Antes de elaborar novas campanhas de prevenção, o Ministério da Saúde quer saber em quais situações o brasileiro deixa a camisinha de lado. Uma pesquisa piloto foi feita em 2 cidades. Aqui em Santos, litoral de São Paulo, 400 mil habitantes, e em Jacobina, interior da Bahia, 50 mil habitantes. Em Santos, houve 2.714 casos de AIDS nos últimos 11 anos. Em Jacobina, nenhum caso foi registrado até hoje. Realidades tão diferentes, comportamento igual. 300 pessoas foram pesquisadas e 74% delas responderam que não correm risco de pegar AIDS. A segurança viria de relações estáveis. Você acha que vai ter necessidade, depois de você se casar, de usar a camisinha? É. Por que não? Porque eu confio nele, ele confia em mim, acho que não precisa. Quanto mais se sabe sobre a doença, maior é a prevenção contra ela, certo? Errado. O fato de você conhecer não leva necessariamente a você se comportar de acordo com seu conhecimento. Entram muitas variáveis quando as pessoas, na verdade, se realizam sexualmente falando. E é neste
nesta mediação é que realmente o Ministério da Saúde vai precisar levar em conta quando formular as suas próximas campanhas. A pesquisa piloto foi abrangente. Os entrevistados tiveram que responder 176 questões que avaliaram desde o nível de escolaridade ao conhecimento sobre o modo de transmissão do vírus da AIDS. Os resultados da pesquisa serão entregues ao Ministério da Saúde em janeiro. Mas uma coisa já se sabe: mais da metade dos pesquisados que estão em situação de risco, Elisa, tem menos de 34 anos. Ainda falta muita conscientização, né, Florestan? A seguir, uma bomba explode na Embaixada do Japão em Lima. Aguarde. Nosso programa é estrear junto com você o novo ano, o ano todo. 1997. Rede Manchete. Você em primeiro lugar. Em desfile. Sua voz nunca se sentiu tão bem. Novo AF738 da Ericsson. Forte explosão no meio da madrugada provocou susto e apreensão na Embaixada do Japão em Lima. Os funcionários da Cruz Vermelha acreditam que um gato ou mesmo um rato pode ter causado a explosão ao esbarrar numa das minas colocadas pelos guerrilheiros em toda a casa. A explosão aconteceu às 1h45 da manhã e assustou os jornalistas e policiais que estavam de plantão. As tropas cercaram o prédio da embaixada. Algumas testemunhas disseram que o barulho veio da parte de trás da casa, mas não foi visto nenhum clarão nem qualquer vestígio de fumaça. O mistério permaneceu até o início da tarde, quando o porta-voz da Cruz Vermelha deu uma entrevista coletiva. Ele informou que ninguém ficou ferido no incidente, que provavelmente foi provocado por um animal. Hoje, mais uma vez, eles levaram grande quantidade de água e mantimentos para abastecer os 104 reféns que ainda estão em poder dos sequestradores. A explosão da mina ocorreu horas depois da libertação de um refém japonês de 34 anos que estava doente. Kenji Hirata, o primeiro secretário da Embaixada do Japão, saiu numa cadeira de rodas com forte desidratação e foi levado direto para um hospital de Lima. 9 dias depois da invasão à Embaixada do Japão, o presidente Fujimori não cedeu a nenhuma das exigências dos guerrilheiros do movimento revolucionário Tupac Amaru. Além da libertação de mais de 400 prisioneiros do movimento, eles querem mudanças na política econômica, o pagamento de um imposto de guerra e o transporte do grupo para uma base da guerrilha na selva amazônica. No meio da tarde, os guerrilheiros libertaram mais um refém, o embaixador da Guatemala, José Maria Argueta. Depois de sair caminhando tranquilo da residência onde permaneceu sequestrado nos últimos 9 dias, ele afirmou que a sua libertação foi em reconhecimento ao acordo de paz que pôs fim a 30 anos de conflitos entre os guerrilheiros e as tropas do governo da Guatemala. 30 mil sérvios desafiaram a proibição do governo e protestaram mais uma vez no centro de Belgrado. Pelo 38º dia seguido, milhares de pessoas saíram às ruas da capital iugoslava em protesto contra o governo de Slobodan Milošević. A anulação das eleições municipais do dia 17 de novembro, quando a oposição ganhou na maioria das cidades, provocou a onda de manifestações em todo o país. Hoje, os opositores do presidente Milošević ocuparam as ruas do centro apesar da proibição do governo. 20 mil soldados da tropa de choque fortemente armados foram mobilizados. A polícia bloqueou as principais avenidas, forçando os manifestantes a seguir pelas ruas paralelas. Não houve confronto. 500 mil de operários entraram em greve na Coreia do Sul em protesto contra a aprovação de uma lei que reduz os direitos trabalhistas. A revolta dos trabalhadores sul-coreanos começou depois que o parlamento aprovou uma nova legislação que acaba com a estabilidade no emprego.
Na nova lei, os patrões vão poder demitir os funcionários das indústrias sem justa causa. Os sindicatos entraram em ação logo depois de serem anunciadas as novas medidas. Segundo os líderes sindicais, a lei só passou no parlamento porque os partidos de oposição não votaram. Até agora, 500 mil trabalhadores já aderiram às manifestações. Os mais exaltados rasparam a cabeça em sinal de protesto e já avisaram que só voltarão a trabalhar quando a lei for revogada. A paralisação das indústrias já está causando prejuízos à economia da Coreia do Sul, com uma queda expressiva nas exportações e nos índices da Bolsa de Valores. A seguir, 3 craques disputam o título de melhor jogador do mundo. Em instantes. Oferecimento